Para os membros aí de todos. Então. Podemos? Bora. Pode fazer a pergunta, Jones. Primeiro, eu fiquei muito feliz que o deputado falou da Coreia do Norte, já ele fala de Stalin, é sempre um bingo, né? A gente tá debatendo aqui com os deputados da direita, sempre tem um momento Coreia do Norte, um momento Stalin, um momento União Soviética. Mas vamos lá, deputado. O MST ocupou uma região da Embrapa, um território da Embrapa, para fazer pressão para 7 mil famílias que estão ali acampadas há mais de 8 anos esperando, não destruiu nenhuma pesquisa. Sabe o que é que destrói pesquisa? O governo Bolsonaro contingenciou 30% do orçamento das universidades em 2021 e as universidades públicas no Brasil produzem 90% da ciência, da tecnologia e da inovação no país, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, inclusive, fez uma salada de vários ministros da educação, um pior que o outro, atacando a educação. Então, o que ataca a pesquisa científica no Brasil é o projeto de desmonte das universidades que a gente viu no governo Bolsonaro. Aliado a isso, vamos aqui voltar para o Brasil e vamos voltar para Minas Gerais. Porque é isso, deputado. Quiser marcar um episódio só para debater Cuba, eu topo demais. Conheço muito a experiência. Tô indo pro Vietnã esse ano. Ano que vem vou para a China, vou para a Coreia Popular. Então a gente pode debater. Mas o debate aqui é o Brasil, né? O agro sustenta o Brasil, sim ou não? E a gente tá vendo que você não consegue mostrar que o agro sustenta o Brasil. Vamos pegar dados aqui de Minas Gerais. Segundo o Atlas da Mata Atlântica, Minas Gerais lidera o ranking de desmatamento do bioma, com 7.456 hectares derrubados em um ano, o equivalente a mais de 10 campos de futebol. Isso foi em 2024. Deputado, se o agronegócio ele depende da importação de fertilizantes, de sementes, de máquinas agrícolas, como é que ele vai compensar esse aumento de custos que são sensíveis a câmbio, se não desmatando e ampliando a fronteira agrícola, o que se reflete nesses dados como Minas Gerais liderando a destruição da Mata Atlântica no Brasil? Se você quiser, eu vou te dar mais 20 segundos para você fazer outra pergunta, porque essa você levantou a bola para eu cortar. Corte. Porque essa tá não... contando 5 minutos, tá bom, para você. Eu concluí um MBA na USP, e exatamente o título do meu trabalho final era Produtividade é sinônimo de sustentabilidade. Como é que um Brasil, que aumentou a área nos últimos 30 anos, em 100%, conseguiu aumentar a produtividade em quase 7 vezes? Isso é fruto de muita pesquisa, isso é fruto de muito trabalho sério, isso é fruto de muito suor. Nós não estamos de brincadeira, Jones, no Brasil. Nós não nos transformamos apenas numa potência agro, nós nos transformamos numa potência agroambiental. Se você quiser um aliado ao desmatamento ilegal, você tem um aqui. Inclusive, eu sou autor da lei do desmatamento ilegal no Brasil. O desmatamento ilegal zero, que é o que nós queremos no Brasil. Agora, nós temos um Código Florestal, como nenhum outro país no mundo tem. As regras ambientais que nós temos aqui de preservação, inclusive acho que a gente devia estar aqui, na verdade, era fazendo um coro, dando as mãos para que Cuba, China, Estados Unidos, Alemanha e todos os outros países cumprissem a mesma regra que nós temos aqui. E nós temos tanto orgulho e certeza do que nós estamos fazendo aqui, que nós aprovamos agora a lei de reciprocidade ambiental. Isso não é qualquer país que tem coragem de fazer isso. É o seguinte, meu amigo, você está aí falando que a gente não preserva, mas nós estamos aprovando uma lei aqui que a gente só vai vender para vocês, que só quer fazer negócio com vocês, se vocês tiverem as mesmas exigências ambientais que nós temos aqui. Então, falar de meio ambiente com o Brasil, isso é uma covardia com os brasileiros. Não é só com o produtor rural, não. É minimizar muito o trabalho de cada brasileiro. Porque o que a gente conseguiu fazer e preservar, muitos dos que estão aí não conseguiram. Muitos dos que estão não conseguiram. Nós temos... Você me fez uma provocação se o agro sustenta o Brasil. Eu não tenho dúvida que sustenta com alimentos, em quantidade e qualidade suficiente, sustenta com oportunidades de emprego, se sustenta com uma coragem de levar, como eu disse, o desenvolvimento para regiões mais remotas. Muitos que vivem nas capitais, muita gente que está em Copacabana, que está no Leblon, que está na Avenida Paulista, que está na Savassi, em Belo Horizonte, desconhece aquilo que nós temos feito nas regiões mais remotas do Brasil. Onde o agro pisou, o progresso chegou, isso é muito claro. E essa ousadia de levar o desenvolvimento para o interior, ela de fato é extraordinária. Nos últimos 15 anos, o interior do Brasil cresceu mais do que as capitais. Por quê? Porque o agro tem tido essa coragem de ir até lá, de resgatar as pessoas que estavam numa condição, por muitas vezes, não necessariamente de miséria, mas longe de ter o conforto das pessoas que vivem nas capitais, por exemplo. Então, o que nós temos feito de fato, é assumir que pela produção e pelo aumento em produtividade, sem estimular desmatamento ilegal,
porque isso é uma máxima. Foi a bancada do agro em Brasília que defendeu concessões florestais, inclusive eu fui o relator, é a bancada do agro em Brasília que defendeu o programa de desmatamento ilegal no Brasil, é a bancada do agro em Brasília que defendeu os bioinsumos para a gente poder ter mais produtos de base biológica sendo utilizados na agricultura, e hoje nós temos praticamente 30% do que é consumido de insumos agropecuários no Brasil vem de origem biológica. Nós temos feito de fato o dever de casa e plantado e estimulado um agro moderno, diferente do que o livro de história, muitos livros de história querem nos prender. Nós não somos esse agro arcaico, esse agro antigo, esse agro que, de fato, em algum momento, em determinadas regiões, pode ter sido prejudicial. Isso a gente não pode negar. Por falta de conhecimento, por falta de assistência técnica, por falta de pesquisa. O agro que a gente defende, que inclusive eu defendo como professor universitário, e se tem uma coisa que entenda de sala de aula também, entendo de pesquisa, entendo de compartilhar e transmitir conhecimento, isso faz parte da minha essência também. O agro que a gente defende é esse agro forte, moderno e sustentável. Quando a gente vai para qualquer lugar do mundo, a gente vai de cabeça erguida. Nós estamos esperando uma conferência do clima aqui no Brasil agora, que para muitos pode ser uma armadilha, mas que para o agro brasileiro é uma grande oportunidade. De fato, nós vamos ter a oportunidade de pegar quem está lá fora e falar assim, vem cá, você realmente quer falar de boa produção? Então vem cá, porque nós temos capacidade, como eu disse, de produzir mais numa mesma área. A gente produz mais de uma safra na mesma área. Tem noção do que é isso? É como você, numa mesma propriedade, você produz 2 vezes mais do que um francês produz. Numa mesma propriedade, a gente produz 2 ou até 3 vezes mais do que um alemão produz. E essa grande preocupação que eles fazem e plantam isso na cabeça das pessoas, por exemplo, falando de celulose, como você disse, é que na Europa o custo para produzir uma tonelada de celulose é $450 em números redondos. Na Ásia é $350. No Brasil é $250. Quando eles percebem que o nosso agro é eficiente, isso gera uma tremedeira geral. E eles começam, de fato, a criar uma grande narrativa para desconstruir o que a gente tem feito no campo. E, pelo jeito, tem contaminado e contagiado muita gente por aí. 2 minutos para a tréplica, Jones. Perfeito. Vamos lá. Parte dessa produtividade da celulose tem a ver com as outorgas de água federal que são dadas praticamente de graça. Então, só uma empresa, a Suzano, ela usa a quantidade de água suficiente para abastecer a cidade do Rio de Janeiro e de Manaus. E ela não paga esta conta como deveria. Saiu uma reportagem muito boa na agência pública, analisando as outorgas de água federal. E vocês vão ver como o setor de celulose lidera, enquanto, por exemplo, eu estou pagando R$200 de conta de água na minha casa, um consumo doméstico de apenas 2 pessoas. A Suzano não paga esse valor correspondente pela quantidade bestial de água que ela usa. Então, essa diferença de custo, deputado, tem a ver com um consumo irracional, um consumo predatório de água que vai fazer falta para o povo brasileiro. Aliado a isso, eu achei muito interessante como o deputado disse que ia cortar, que era o tema dele e tal, mas ele não explicou porque Minas Gerais lidera o ranking nacional de desmatamento da Mata Atlântica. Qual é a relação, deputado, entre a expansão do agronegócio e o papel de Minas Gerais liderando o ranking nacional de desmatamento da Mata Atlântica? Qual é a relação, deputado, entre a grande pecuária e, por exemplo, os mais de 150 mil focos de queimadas e incêndios que a gente viu ano passado, né? Então, veja, do ponto de vista da retórica, o deputado é muito bom, né? Eu defendo um agro moderno, um agro avançado e tal, mas é esse agronegócio que está desmatando. É esse agronegócio que está tirando áreas de cultivo de arroz, de feijão, para colocar para soja e boi para exportação. É esse agronegócio que é responsável pela degradação do cerrado, que é um dos biomas que mais estão sendo destruídos no Brasil. É esse agronegócio que é responsável pela degradação do Pantanal, diretamente associado à expansão da lavoura de soja. É a pecuária diretamente responsável pela degradação do bioma dos Pampas, no sul do país. Então, deputado, eu esperava, inclusive, um pouco mais, deputado, porque, assim, na prática, você não respondeu a pergunta. Infelizmente, o povo mineiro não sabe porque Minas lidera o ranking de desmatamento de Mata Atlântica no Brasil. Deputado, 2 minutos aí, sua pergunta, se quiser aproveitar esse tempo aí, 2 minutos. Tá bom. Bom, deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, nós temos um código florestal. Vamos partir desse ponto. Do que é desmatamento ilegal, do que é desmatamento legal, do que é supressão de vegetação autorizada mediante uma lei e que se houver alguém fazendo algo fora da lei, porque primeiro, há uma regra.
aquilo que precisa ser preservado nas propriedades, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, elas são intocáveis. E isso é um ponto que ninguém discute e ninguém mexe. E foi a bancada do agro, uma das principais articuladoras para a gente ter um código florestal como nós temos hoje. A lei ambiental mais restritiva do mundo e que a gente segue aqui no Brasil. Se tem algum desmatamento ilegal aqui relacionado à Mata Atlântica, eu acho que nós aqui, todos aqui, só temos uma missão: ligar para a polícia imediatamente e poder apontar quais são esses criminosos, de onde estão e por que eles têm feito isso. Então eu sou um parceiro seu, pode usar inclusive o meu telefone, o meu CPF para fazer essa denúncia. Nenhum de nós aqui tem compromisso com a legalidade, Jones. O agro brasileiro tem um compromisso com a verdade e com a produtividade. Essa é a nossa missão. Nós estamos buscando, obviamente, competir, estamos buscando competir. Quando um francês, eu estava dizendo agora há pouco, ele percebe que ele não consegue colocar na prateleira do supermercado dele um frango com a mesma qualidade e preço que nós aqui no Brasil consumimos, ele realmente se desespera. Ele começa a alimentar narrativas mundo afora como se nós fôssemos perigosos, como se nós fôssemos sujos, e o que de fato nós não somos. Eu queria que a gente pudesse retornar e dizer o seguinte: partindo do ponto que a gente gera emprego, que a gente tem alimento suficiente, em quantidade e qualidade suficiente no Brasil, os números mostram isso, os nossos números são surpreendentes. Você de fato não acredita que o agro sustenta o Brasil? Cinco minutos, Jones. Eu peço desculpas pela minha expressão, porque eu fiquei um pouco chocado agora. Assim, partindo do pressuposto que a gente tem alimentos em quantidade suficiente. Veja, deputado, eu acabei de dar o dado do IBGE que 1 a cada 4 mineiros tem algum grau de insegurança alimentar. No meu estado, Pernambuco, que é um pouco menor, 10 milhões de habitantes, 1 a cada 5 pernambucanos tem insegurança alimentar, só que o grau de insegurança alimentar moderada e grave é maior do que em Minas Gerais. A gente tem fome no Brasil, deputado. Inclusive, durante o governo Bolsonaro, o número de pessoas passando fome com insegurança alimentar grave ou moderada foi para mais de 30 milhões. Né? Se você for colocar insegurança alimentar no geral, a gente está falando mais de 50 milhões de brasileiros. A gente tem fome no Brasil. A gente tem muita fome no Brasil. E aí a gente diferencia o conceito de fome endêmica para o conceito de fome epidêmica, né? O conceito de fome epidêmica é aquela fome que a pessoa não tem os nutrientes, as calorias para se manter vivo, para reproduzir biológica. A fome endêmica é quando você não tem condições de maneira sistemática de consumir os nutrientes necessários para uma vida saudável. Quando você não consegue consumir o número de proteínas diárias recomendados, o número de vitaminas e etc, etc. Veja, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café, ao lado de países como Colômbia e Vietnã. O café tá uma fortuna, deputado. O Brasil é um dos maiores produtores de ovos do mundo. A bandeja de ovo tá uma fortuna, deputado. O Brasil, historicamente, inclusive a partir da sua própria identidade cultural, está diretamente ligada ao feijão, né? Já que a feijoada é uma das comidas típicas do Brasil e muito ligada à identidade afro-brasileira, né? O preço do feijão tá uma fortuna, deputado. Como é que a gente não tem um problema de abastecimento? E aí, na pergunta anterior, você falou que isso era só um problema de renda. Veja, deputado, você é engenheiro agrônomo, né? Então você estudou economia, você estudou estatística, você sabe o que é elasticidade de renda. É claro que a renda da pessoa que comprava um saquinho de café por R$7 e depois o preço pipocou e vai para 30, é claro que a renda da pessoa não vai acompanhar. Então não é um problema de renda, é um problema de oferta. Porque o valor do produto, em poucos meses, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. E aí, de maneira bem objetiva, deputado, porque até agora você não conseguiu mostrar algumas coisas. Primeiro, você não conseguiu mostrar o que você faz para o pequeno e o médio produtor não ter as condições desiguais frente ao grande. Porque a gente já citou dados aqui. O plano safra, a maioria do crédito subsidiado vai para a grande produção, as isenções fiscais vai para a grande produção, a concentração de acesso a crédito bancário, a títulos, por exemplo, emitidos no mercado, vai para a grande produção. Então você até agora não conseguiu mostrar o apoio à pequena produção. Isso por um lado. Por outro lado, deputado, de maneira concreta e objetiva, uma das medidas fundamentais para a gente garantir o abastecimento do mercado interno e evitar coisas como essa disparada do preço do café é regular as exportações. Só pode exportar a partir do abastecimento do mercado interno, inclusive voltar com tudo à política de estoques reguladores, que o Temer desmontou, o Bolsonaro desmontou e o Lula não retomou.
Então vamos lá. Então, de maneira bem concreta e objetiva, deputado, você defende uma política de segurança alimentar em que as exportações estão condicionadas à garantia do abastecimento do mercado interno, que é o que praticamente todos os países desenvolvidos do mundo fazem. Por exemplo, o Vietnã tem o arroz como alimento básico do seu povo. O Vietnã é um dos maiores exportadores de arroz do mundo, mas eles só exportam arroz depois que o abastecimento do mercado interno está garantido. Isso é por um lado. Por outro lado, você defende a retomada da política de estoques reguladores porque o Bolsonaro desmontou a política de estoques reguladores. E eu já faço a crítica ao Lula aqui, viu? Que ele não retomou a política de estoques reguladores. Você não vai ver defender o Lula e o PT nunca. Tá bom. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Deputado, mostre pra gente, concretamente, por A mais B, que medidas você tomou para defender o pequeno produtor, para defender a agricultura familiar. Eu acabei de dar um dado para você. No Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de famílias de assentamentos da reforma agrária. Nisso, a característica é pequena propriedade, pequenos hectares, né? Produção para o mercado interno. 70% dessas famílias estão endividadas, deputado. Por causa de uma taxa de juros criminosa. Nesse momento, a Selic está 14,75%. E a taxa de juros nos bancos privados é também criminosa de um oligopólio bancário, né? Então, uma das maiores lutas do agricultor brasileiro é ter acesso a crédito. Então, concretamente, deputado, o que é que você defende, por exemplo, para o pequeno produtor que não consegue ter acesso a crédito, que tem a dificuldade do fim do mundo para escoar sua produção, que não tem um mercado público, que não participa de uma política como o PA, uma política de compra pública? O que é que você defende para o pequeno agricultor? Bom, o pequeno agricultor participa, por exemplo, do programa de aquisição de alimentos, que eu defendo. Acho uma ótima estratégia. Inclusive alimentos que podem e são utilizados na merenda escolar. É uma das estratégias que a gente defende. O Plano Safra, há uma fatia significativa para os pequenos produtores e crédito na medida em que eles precisam. Não dá para a gente ter numa pequena propriedade o mesmo volume de crédito que uma grande propriedade exige, é muito óbvio. O que você precisa para financiar um projeto numa pequena propriedade não é o mesmo volume de recursos para aqueles de propriedade maior. Falar em regulação de exportações, aí de fato a gente tem uma diferença na essência. Isso a gente não vai conseguir chegar num consenso aqui, Jones, porque não há nenhum país sério desenvolvido no mundo que regule exportações. Nós não falar em Vietnã, eu conheço o Vietnã, pessoalmente já estive no Vietnã, e não é um bom exemplo de país para a gente ter como referência. É claro que é inegável que é o mercado que manda nas coisas. E o que eu entendo que de fato motiva a produção é esse livre mercado que vai estimular ou não a produção de alimentos. Se você vai produzir para tomar prejuízo, não acredito que socialismo nenhum vai propor e conseguir se manter com base em sucessivos prejuízos. Na verdade, todo pai de família, quando ele investe numa roça, ele investe buscando ter um lucro para pagar uma bicicleta nova para o filho, para poder pagar um remédio o dia que ele precisar comprar, porque nem muitas vezes o sistema público não consegue ser suficiente. Enfim, aí é uma questão de fato na essência. Mas o que eu defendo e o que eu já fiz? Eu defendo, João, uma economia estável e responsável. Sem uma economia responsável, nós vamos ter juros de 15%, quanto no governo passado, sem olhar no retrovisor, porque queria evitar falar sobre isso, nós tivemos juros de 2% ao ano aqui no Brasil. Quando eu defendo uma política séria, isso reverte em juros, reverte em economia, reverte em dólar mais barato, o que de fato muda toda uma cadeia produtiva no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Sua pergunta, Jones. Gente, esse para mim é o ponto alto do debate. O deputado ele foi confrontado diretamente o que fazer para não deixar que o preço dos alimentos explodam a partir de choques de oferta. Porque o Vietnã, repetindo o exemplo, é um dos maiores produtores de café do mundo. O Vietnã teve vários problemas climáticos, a produção de café, uma parte dela significativa, entrou em colapso. Isso faz com que aumente no mercado mundial o preço do café. Isso aumenta a demanda pelo café brasileiro. É mais lucrativo para o produtor do café exportar do que colocar para o mercado interno, reduzindo a demanda, aliás, reduzindo a oferta de café no mercado interno brasileiro, o preço sobe. Eu acabei de perguntar para o deputado Zé Vitor o que fazer para
evitar isso. O deputado, primeiro deputado, com todo respeito, você mentiu, porque todos os países da OCDE regulam as exportações de alimentos de bens considerados estratégicos com políticas no âmbito de segurança alimentar. Então não existe nenhum país da OCDE, a OCDE é a organização que reúne os países mais desenvolvidos e ricos do mundo, que deixe, por exemplo, os alimentos básicos do consumo do seu povo ao sabor da oferta e da procura do mercado. Jones, vou dar uma paradinha, que é o seguinte, por favor. É porque você fala que o deputado mentiu. E eu, de verdade, como o nível tá muito bacana e ninguém até agora tratou dessa forma, às vezes ele não conhece a informação. Só pra, você entendeu, não ficar tão áspero. Eu entendo a sua postura, você pode seguir. Mas para não colocar taxações desse tipo, entendeu? Não, então, tudo bem. Robertinho é muito do agro, Roberto, velho. volta aí, Muito volta aí, polido, volta aí, muito polido. Muito do agro, velho. Não, é não, verdade. Trava o tempo. Beleza, Travou, você pode fica à contrapor, vontade. mas é porque não tá tendo ofensa pessoal. Quando Não, você fala mas isso não é ofensa. Dizer que uma informação é mentirosa não é ofensa. A ofensa é você chegar e dizer que ele é mentiroso. Ah, tá, Dizer então que desculpa. ele mentiu sobre uma informação não é ofensa, é um dado objetivo. Se você diz assim, o campeão de 87 é o Flamengo, e eu digo, não, isso é mentira, é o esporte, isso não é te chamar de mentiroso, é só dizer a verdade. Mas Entendeu? foi o esporte. Claro que sim. Mas só posso pra continuar? Perfeito. Rapaz, Então você me desculpa. ofensa Não, é tá. você interromper no meio de uma explicação dessa, meu irmão. Pelo amor de Deus, aqui, velho. Pode entendeu? continuar, Galera, Jones, vai dá lá. o like aí. Vamos lá? Pode soltar aqui. Vamos lá. Então, Desculpa, Vai, meu irmão. vai, Sem Desculpa, problema. Fica à desculpa. vontade aí. Então vamos lá, isso não é verdade. Todos os países adotam políticas de segurança alimentar e regulam-se suas exportações. Inclusive, há várias formas de fazer isso. Os Estados Unidos, por exemplo, faz uma política de estoques reguladores que o Brasil hoje não tem. Os Estados Unidos tem uma política de estoques reguladores muito mais forte que o Brasil. Aí o deputado chega e fala assim, é o mercado que manda. Então, peraí. Vamos lá. Então, se o mercado quiser lucrar basicamente a partir de exportação e deixar descoberto o mercado interno, que é o que já acontece com café, é o que acontece com ovos, é o que acontece com papel, deputado. O preço do papel subiu 40% entre 2022 e 2023, enquanto as exportações de celulose no Brasil batem recorde. Sabe? Então descobre o mercado interno, aumenta a inflação, encarece o custo de vida, faz com que as famílias tenham cada vez mais dificuldade de fazer a feira, e pra você tá tudo bem, porque o mercado é que manda, e se o mercado quiser, é isso que vai acontecer, pronto e acabou? 5 minutos, Bom, vamos lá. Primeiro, não está tudo bem, Johnny. Nós não temos uma política econômica saudável no Brasil. Você ter juros de 15% ao ano não está tudo bem. E é exatamente esse descontrole, essa falta de credibilidade é que tem provocado na economia uma série de derrotas. Quando a gente tem uma política econômica desajustada, desastrosa como nós temos hoje,